E Fear the Walking Dead está de volta e olha... esse episódio... Eu não esperava por esse episódio. Fala galera, então, recomeçamos aqui nossa sexta temporada de Fear the Walking Dead. E esse episódio titulado The Door, cara, foi um episódio, assim, bastante surpreendente pra mim, porque eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu ali na parte final do episódio, né? E esse episódio realmente seria um baita, mas um baita do mid-season, completamente, muito mais forte até do que o último episódio que a gente teve, né? E, cara, pra mim, assim, eu vou primeiro falar do John, tá? O John é um dos personagens que eu mais tive uma ligação afetiva até com ele, assim, realmente. Eu achei, cara, um baita de um baita de um personagem. E bastante complexo, com bastante aquele fator humano, né? Desde o momento que ele apareceu pra gente lá na quarta temporada. Querendo ou não, a gente conhecendo como funciona o Walking Dead, esse episódio foi muito bem centrado da mesma maneira como é um episódio de despedida de todos os outros personagens que realmente importam. E eu vou falar principalmente da série principal, tá? Ele consegue ter esse foco muito grande em um episódio de despedida, focando bastante em motivações do porquê que o John, ele sofreu e sofre constantemente com não só coisas que acontecem ao redor dele, não só coisas sentimentais, por exemplo, em relação a Joey e tudo mais, em relação a esse amor ali, em relação às escolhas, mas essas consequências que ele tem. E um dos fatores, inclusive, que realça muito isso, tá? É esse episódio ter focado muito nessa comparação que tem constante dele em relação à história do pai. Os dois serem policiais, os dois, querendo ou não, o John tá repetindo, né, algo que o pai dele fez da questão do isolamento, inclusive também essa questão do suicídio, que fica algo ali que fica presente durante o episódio por completo, né? Então, cara, pra mim, assim, o John era um baita de um personagem, e da maneira como ele estava sendo construído nessa sexta temporada, ficou muito claro, assim, que foi um fechamento de arco muito digno para o que aconteceu. Dito isso, cara, o que a gente tem nesse episódio, assim? Eu e o Henrique, por exemplo, no crossover entre Take 04 e Popov, a gente fez muitas teorias, né, em cima dos teasers, de como que, tipo, o John, né, ia acabar encontrando o Morgan para aquelas cenas que a gente tinha visto lá. E agora a gente já, obviamente, entendeu, né, essa complexidade de como é que foi esse encontro deles. O encontro deles é muito, cara, simples, banal, entendeu? E a gente percebe ele que passou algumas semanas, desde o momento que a gente tinha visto o John, algumas semanas do último momento que a gente viu a Dakota, a Alicia, e o John encontra aqui a Dakota e o Morgan muito por acaso, né? E a gente já vê ali também que o Morgan tá com aquela dificuldade novamente, né, da ferida dele aberta. E daí, cara, esse episódio ele é muito centrado nessa questão de relacionamento entre os três, na questão principalmente aquilo que a gente já viu outras vezes, voltar, a relação do Morgan com o John. A presença do John no início da série tem muito a ver com o Morgan também. E esse encerramento ter sido dos dois juntos, também, né, durante todas aquelas conversas, durante todos os momentos onde o Morgan tenta de várias maneiras convencer o John a não fazer aquilo que ele estava tentando fazer e também tentar convencer ele a levar ele para a represa. Tudo isso faz muito parte desse relacionamento construído dos dois. Os dois são realmente ali, nesse momento, são melhores amigos. E até aquele momento lá onde o Morgan pega e, cara, marca o encontro com a Virginia, justamente na cabana do John, para o John não voltar lá. Então tem tudo isso, cara, que faz muita importância nesse relacionamento dos dois. E tudo isso levou esse final a ser muito, mas muito inesperado. A partir desse encontro ali, quem começa a ter uma importância que vai crescente nesse episódio é o personagem da Dakota. Até agora o personagem da Dakota tá ali, não tinha um grande significado a não ser que ela queria ir embora, que ela queria sair perto da irmã dela, tudo mais, porque a irmã dela tal isso, e nesse episódio tem uma coisa muito curiosa, né? Ela começa a crescer, né, durante o episódio muito nessa aproximação que ela vai tendo com o John. E numa conversa dela com o John até fala, né? Tu tá agora falando exatamente igual a tua irmã. A tua irmã que fala assim, a tua irmã que realmente é alguém mais contundente sobre o matar, porque não existe outra solução, porque não sei o quê. Então tudo isso vai sendo um crescente da Dakota também durante o episódio. E no final do episódio a gente tem essas duas grandes descobertas, né, afirmações sobre a Dakota. Porque a Dakota ela não tinha essa grande importância no seriado até esse momento, a não ser essas coisas que eu falei. A não ser essa relação que a gente teve até no último episódio lá, em relação a Alice, em relação ao que aconteceu também. E agora ficou muito claro que a Dakota ganhou um grande arco dentro do Fear the Walking Dead. Porque ela não é essa irmã
boba, simples, ingênua, que quer o bem. Ela tem muito aquele negócio dos fins justificarem os meios. E a Dakota, nesse momento, ela deixou claro que ela salvou o Morgan. Isso também foi uma baita surpresa no episódio. Ela salvou o Morgan, foi ela responsável por ter salvo o Morgan quando ele estava ferido pela Virginia, que ele estava prestes a ser, inclusive, devorado pelos zumbis. Ela que fez o salvamento dele, o resgate dele, que salvou o ferimento dele, que deixou os alimentos para ele, que deixou, inclusive, o bilhete para ele. E fala muito bem do propósito, por que ela fez tudo isso, por causa da Virginia. É tudo isso, está tudo ligado, entendeu? Então a Dakota ganhou essa grande importância. Inclusive, daí, naquele grande conflito que teve, cara, naquele episódio, para mim foi incrível, do Jon dentro da comunidade da Virginia, fazendo aquela investigação em relação ao Dean, em relação ao Cameron. O momento que a Dakota acha, né, aquele pedaço de faca dentro da cabana já é um grande indício pra gente, que ele já tinha aparecido de informação no começo do episódio. E aquela grande informação que foi a Dakota que fez aquilo também. E a motivação da Dakota por ter matado o Cameron é algo que o Jon, naquele momento ali, também reage da mesma forma como ele tinha falado para ela, né, no momento da conversa em relação a, cara, os fins justificarem os meios. Então ela matou simplesmente o cara porque o cara tinha se intrometido e descoberto algo no caminho de onde ela poderia fugir da comunidade. Então por isso ela pegou, achou melhor, foi lá e executou o cara para que aquilo não fosse tido de informação para Virginia. E isso tudo mostra muito claro que ela é disposta a fazer tudo. Essa personagem agora ela ganhou um contexto muito grande dentro do Fear, porque ela simplesmente é a causadora do fim de um dos personagens principais que estavam no Fear. E daquela forma, ela executa o Jon. Né? Então toda aquela cena ali foi muito forte. Muito forte. Então assim, eu gosto bastante deles terem transformado a Dakota em outra coisa. Tá? Eu ainda não sei, eu ainda estou no momento, acabei de assistir o episódio, não estou no momento se aquela informação que ela dá em relação a ela ter matado o Cameron, por exemplo, aquela informação para mim, ok, tá? Eu entendo ela, fechou muito bem. Ela ter salvo o Morgan, eu ainda tô com um pouco de problema, não sei se eu gostei, não gostei dessa maneira como eles decidiram colocar aqui no Fear, mas que ela faz sentido, tá? Porque a gente já percebeu que a Dakota, ela consegue se infiltrar, ela ir atrás, ela não sei o que, então ela realmente poderia sim ter ido atrás de tudo lá que aconteceu, naquele momento que aconteceu, e ela realmente ter ficado para trás e ter salvo o Morgan, aquilo tudo faz sentido. Mas também se começar a pensar muito, né, tá aí, quanto tempo que ela ficou fora, né, da comunidade e ninguém percebeu? A Virginia sempre tem alguém em cima da Dakota, então não tinha ninguém em cima da Dakota. Então essas coisas todas, que essa parte, ela ter salvo o Morgan, tá, para ser realmente real, e para mim, da maneira como ela fala ali, é real, que ela cita inclusive o bilhete, por que ela escreveu o bilhete, essa parte de informação eu ainda estou com um tipo de problema de assimilar, mas eu gosto desse arco gigante que fizeram para Dakota. E o final, cara, o final seria um mid-season mais do que perfeito, porque essa separação que existiu agora, né, definitiva entre a June e o Jon, é algo que vai ter consequência logo pra frente, tá? Vai ter consequência. Essa transformação que vai ter na June é algo que eu estou bastante curioso para ver como é que vai ser, como é que eles vão tratar, porque aqueles fatos que aconteceram, né, da separação dos dois, o Jon não aguentava mais, o Jon precisava sair. O Jon queria que a June fosse junto. E a June decide não ir com ele. A June decide ficar. Então a gente teve até aquele momento lá, Velozes e Furiosos, que até aparece aqui no Previously, ali no começo do episódio, né, onde a gente faz aquela separação. E, cara, quão forte é a cena, né, dela se aproximando do corpo do Jon e, cara, o Jon transformado ali, e ela pegar aquela faca ali no último momento, né, que ela, em todo momento ainda que o Jon consegue se arrastar, né, que o corpo dele já transformado se arrasta, toca nela, e daí ela pega e executa ali o que restou, né, do Jon. Então tem todo um grande peso, um grande tom emocional nesse final aqui, que obviamente vão ter consequências muito grandes para esse personagem da June. Pô, a June salvou a Virginia e agora a irmã dela vai e executa, né, o Jon, o grande amor dela. E quando todas as informações começarem a se linkar, como é que vai se transformar a June também, né? E, cara, da outra parte lá, os preparativos para a guerra, para essa grande batalha. O Morgan já falou pro Dwight, inclusive, sobre a Cherry, né? Que eles precisam daquelas pessoas da Cherry. A gente já viu nos teasers que eles vão voltar, vão aparecer. Então, cara, Fear voltou com tudo, num baita do chute na porta, sobretudo.
E, cara, infelizmente é isso. Perdemos pelo menos pra mim, um dos personagens mais, cara, queridos, complexos, que tava tendo mais legais de construção do Fear, o John, mas foi um baita encerramento, cara, uma grande final de ciclo para esse personagem ali. Foi todo esse episódio realmente muito centrado nesse rito de passagem dele, que fechou exatamente muito bem com aqueles outros arcos que a gente estava vendo dele nessa temporada. A investigação, aquele limite que ele encontrou, novamente, aquele pedido para June para eles irem embora, para eles reconstruir a vida, que eles teriam como fazer tudo isso, que teriam como fugir dos laços da Virginia, nessa separação dos dois ali, e toda essa consequência que tem em relação ao pai. Foi um baita episódio, mas infelizmente não teremos mais o John. Então é isso, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou dessa volta de Fear the Walking Dead. Eu e o Henrique, a gente vai fazer, obviamente, todo aquele conteúdo, toda aquela criação de conteúdo para vocês. A gente vai fazer os debates sobre cada episódio, vamos teorizar muito. Então não esquece daquela ajuda que é muito importante pra gente. Curte o vídeo, assina o canal, porque a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda, tanto aqui na Take quanto no Pop-Walk. Take 04, viva o sonho.